Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, ontem foi um dia importante. Foi o dia da diplomação de Lula e de Geraldo Alckmin. Foi também um dia da vitória da democracia. Ontem, a democracia se pronunciou para todos e para quem quis ouvir. Os discursos de Lula e de Alexandre de Moraes disse isto. Quem tem ouvido, que ouça. E quem ouviu, percebeu que realmente a democracia prevaleceu. Foi um encontro de pessoas bonitas, pessoas alegres, pessoas esperançosas, pessoas que estavam desesperadas, pensando na possibilidade da derrota da democracia. Porque já pensou, gente, se aquele encontro de ontem fossem para diplomar Bolsonaro, seria a derrota do Brasil. Aliás, seria a destruição total do Brasil. Porque o governo de Bolsonaro é o governo da destruição. É um governo que não fez absolutamente nada, não criou nada. Qual foi o projeto de Bolsonaro? Destruição, desavença, morte, derramamento de sangue. Tudo isso aconteceu no governo de Bolsonaro. Já começou com morte, com assassinatos, com incidentes e acidentes. O governo de Bolsonaro foi o governo da maldição. E a maldição continua até 1º de janeiro. Enquanto Bolsonaro não sair do poder, o país está sobre a maldição desta coja do mal. Gente, Bolsonaro é uma entidade do mal. Às vezes eu fico assim estarrecido quando vejo pessoas que se dizem pessoas de Deus, que já leu a Bíblia e diz viver Bíblia, apoiando Bolsonaro. Como é que alguém pode apoiar alguém que diz que, se possível for, mata 30 mil? Pessoas que dizem, se necessário for, come carne humana. Pessoas que sentem simpatia por crianças de adolescente. Logo, o espírito de pedofilia existe nele. E aí vem os evangélicos bufões e dizem apoiar Bolsonaro. Dizem apoiar Bolsonaro porque Bolsonaro é a favor da vida. Mas que vida? Se Bolsonaro apoia todos os dias as mortes e os assassinatos que aconteceram em nome de Bolsonaro, de que vida estes evangélicos estão falando? Só houve morte, só houve destruição no governo de Bolsonaro, porque Bolsonaro representa a morte. Bolsonaro é trevoso. Aí quando você ouve estes homens, a Bíblia diz, afaste-se dele, saia deles, povo meu, diz a palavra de Deus. E a gente tem que observar estas palavras. São palavras que não podem voltar atrás, são palavras verdadeiramente divinas de Deus. E a gente tem que dar ouvido. Aí, gente, toda esta campanha mentirosa contra as instituições. E foi uma luta de titãs, gente. Lula só ganhou essas eleições porque Lula é um fenômeno da natureza. Lula é uma coisa tremenda. Lula é uma lenda viva. E os feitos de Lula foi quem deu vitória a Lula. Os 8 anos que Lula governou deu a ele, poder e força para ganhar as eleições. Porque o Estado foi usado, gente, a favor de Bolsonaro. Bolsonaro usou os cofres públicos para comprar voto. E ele comprou voto de todas as sortes. Gente, ele saiu distribuindo dinheiro aí. Dizem que 79 mil militares assalariados receberam Auxílio Brasil. Gente, 135 mil pessoas que já morreram receberam dinheiro. Como assim? Como é que isso aconteceu? É coisa que a justiça vai ter que explicar.
E Bolsonaro está desesperado por causa disso. Esses militarizinhos safados que estão apoiando as badernas de rua é porque estão de rabo preso. Estão com medo também. Eles têm que prestar conta. É isso que está acontecendo. Agora, o que me revolta como evangélico é que estes evangélicos cheios de Satanás apoiam um homem desse. Porque um evangélico que apoia Bolsonaro só pode ser endemoniado, só pode estar a serviço de Satanás. Porque nenhum crente vem a mim dizer que está cheio de Deus e apoia Bolsonaro. Ah, vão se converter, bando de infelizes. Eu nem os cumprimento. Eu tenho nojo. Agora, ontem, naquela cerimônia, você percebeu que nem tudo está perdido. Porque as autoridades de bem estavam ali. Ali só não estava a coja bolsonarista. Não estava ali. Apareceu um Aras também, sabe? Quando ele apareceu assim, a gente viu que era um espírito assombroso, era um mal assombrado. Mas esteve lá, pro forma, mas esteve lá. Tá entendendo? Os juízes colocados por Bolsonaro lá não estavam. Sabe? Porque eles não se coadunam com a luz. A luz não comunga com as trevas. E eles são trevosos. Eles não estão ali a serviço do povo brasileiro, a serviço do Brasil. Eles estão ali a serviço do miliciano Bolsonaro. Sabe, gente? Gente, é um caso para impeachment. O caso dos 2 ministros que Bolsonaro colocou ali é um caso para impeachment. Porque o povo brasileiro tem que pagar salário de 2 bufas, 2 homens que estão a serviço da máfia bolsonarista. Gente, isso é um caso para se pensar. Sabe? O comportamento das instituições tem que ser repensada neste novo governo de Lula. Daí a importância do futuro Procurador-Geral da República, do Ministro da Justiça, sabe? Esses homens têm muito o que fazer. Porque tem que repensar a Polícia Federal, tem que repensar o Ministério Público, tem que se repensar tudo, gente. Porque Bolsonaro minou, transformou as instituições na casa da mãe Joana. Sabe? Tudo a serviço de Bolsonaro. Bolsonaro passou a poder tudo. E as Forças Armadas, que aí estão apoiando Bolsonaro, como General Heleno, como Braga Neto, essa coja que tem mais que se explicar na justiça, sabe, do que a sociedade, sabe, apoiam Bolsonaro. Porque todos aqueles que são irregular com a lei, ferem os princípios básicos da lei, estão com Bolsonaro. Daí o motivo, a gama de criminosos que já estão na cadeia e outros que ainda vão. É uma questão de tempo. Porque Alexandre de Moraes, principalmente a partir do discurso de ontem. Porque foi lindo o discurso de ontem. Então, todo aquele que observa a lei, às vezes quando eu vejo militares e até jornalistas criticando Alexandre de Moraes, eu digo que esses camaradas têm mais que se informar, têm que ler. Qual é a irregularidade de Alexandre de Moraes? Ai deste país se não tivesse um Alexandre de Moraes. Sabe, tem que se ter mais Alexandre de Moraes no Supremo para fazer valer a lei, para fazer valer as instituições, o peso das instituições. Se mais Alexandre de Moraes se levantar neste país, não há lugar para a coja bolsonarista, para esses terroristas. Vocês viram o que está acontecendo em Brasília? O terror. Ah, porque os bolsonaristas não querem Lula. E esses infelizes têm que querer? O querer é a lei, é a Constituição. Lula foi eleito, tem que ser diplomado, tem que tomar posse e governar para todos. Não como o bufão Bolsonaro, que governou para a família dele. Aliás, a família dele.
Chega, Bolsonaro. Tu perdeu, cara. Tu não vai conseguir. O seu intento malévolo não vai triunfar. Se prepare. Tu já perdeu. E Lula ganhou. E já está aí.